E aí, povo, vamos lá falar do segundo bloco. Continuando, né, esse assunto tão importante que são os princípios do direito do trabalho, né? E aqui eu deixei para vocês, eu comecei a falar sobre a primazia da realidade, né? E aqui, para mim, meus queridos amigos, o princípio mais importante do direito do trabalho hoje. Primeiro ponto, eu sempre faço uma crítica ao direito civil, né? O advogado civilista, eles são pessoas que adoram documentos. Vocês já repararam, mas tudo para os caras é documento. Documento não que não seja importante, pelo amor de Deus. Nada eu vou falar, não, meu professor, falou que o documento é ali, joga. Não, não é isso. Mas no direito do trabalho, documento é importante? É. É a prova mais importante? Senhores, a partir de hoje, lembrem-se da seguinte frase: a verdade real prevalece sobre a verdade documental. Já vou explicar a vocês, a gente já vai dissecar esta parte. Mas verdade real prevalece sobre a verdade documental. Vamos aos pontos importantes. Eu brinco que no direito do trabalho, queridos, o civilista fala, testemunho é importante, mas não precisa ignorar, ignora. Gente, quando um cliente chegar para vocês, eu no escritório, às vezes o cara fala, e aí, doutor, quero entrar com processo, conta a história, parará, parará, parará. Eu falo, ok, tem testemunho? Porque se por um lado no direito civil ela pode ser ouvida, mas não tem um peso tão grande, senhores, no direito do trabalho ela vai acompanhada do lado de Nossa Senhora da Aparecida. A prova testemunhal, ela é importantíssima no processo do trabalho. A prova testemunhal é o que vai. Aliás, é por isso que eu falo de tudo que a gente vai conversar. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes ou críticos da nossa aula. Porque você pode falar de uma audiência trabalhista de N formas. Você pode escrever até super bem, eu sempre falo isso. Mas um processo trabalhista se vence na audiência. Olhem só o que eu estou falando. Você vence a causa na audiência, com uma audiência bem feita, com provas colhidas, com depoimento das testemunhas. Então, senhores, significa dizer a vocês o seguinte: o que a testemunha fala. Imaginem, eu vou pegar casos que eu participei. Tive um caso, banco é um caso, advocacia contra bancos. A gente às vezes advoga aí contra banco, não vou citar o santo, mas o que a gente fazia? O banco ele colocava, eu alegava hora extra, eu nem vou bater na questão do bancário, em cima da sexta, que vocês sabem lá, tem o artigo 224, temos alguns pontos importantes do bancário, mas eu alegava hora extra. O banco juntava um cartão de ponto. Ah, não, mas fulano bate ponto. As minhas testemunhas falavam, então, excelência, esse ponto não é real. Esse ponto é manipulado pelo banco. Ele mexe. Senhores, de um lado, os documentos juntados pelo banco. De outro lado, as testemunhas falando o contrário. E eu vou falar outra coisa a vocês desde já. Pedro, mas o banco também vai colocar testemunha. Senhores, sempre prezem por pedir algo real no processo, algo que seja verdade. Porque a testemunha da parte contrária, salvo se ela for de muito má fé, ela não vai mentir. O banco, eu sempre aprendi o seguinte: a testemunha do banco é o reclamante de amanhã. Ele não vai se comprometer, a não ser que seja verdade. Porque amanhã, se ele ajuiza uma reclamação trabalhista em mente, o banco vai juntar o depoimento. Só para vocês entenderem, eu tive um outro caso e aqui eu vou ter que contar a vocês, não vai ter problema. Estava defendendo uma empresa, tá? E assim, nem pedimos para nossa testemunha mentir. O cara falou que tinha N poderes ali, ele era um cargo de subgerente. A empresa alegava que era cargo de confiança. Pela primazia da realidade, eu, Pedro, entendo que não é, mas estava ali defendendo como se fosse. E minha testemunha, para minha surpresa, falou que era cargo de confiança, que ele tinha poder na empresa. Parece que ele gostava disso. Eu tenho poder e tal. O juiz perguntou para ele: senhor pode fazer isso? Posso. O senhor pode fazer aquilo? Posso. Permite, admite, entrevista. Falou um monte. Senhores,
tudo bem, pela primazia da realidade, os outros depoimentos, a gente só tinha uma testemunha, os caras tinham três. Essa parte do cargo de confiança, sabia que não ia dar nada. Ganhamos a maioria dos pedidos, essa questão das horas extras ficou superada pelos depoimentos. Ok. Só que, uns 3 meses depois, essa testemunha foi demitida. E pasme. Eu adoro essa frase, pasme, excelência. Ele ajuizou reclamação trabalhista, pedindo hora extra, falando que não era cargo de confiança. Senhores, eu fiz a defesa, cheguei na audiência, o juiz perguntou se tinha proposta de acordo, falei que não havia e falei, excelência, eu gostaria de fazer um questionamento, que está inclusive na defesa, eu gostaria de saber em que momento a testemunha mentiu. Meio que você entendeu o primeiro contato do juiz com o processo na audiência. Eu não entendi, doutor. Eu falei, olha, eu juntei uma ata de audiência 3, 4 meses atrás. O senhor não me recorda as datas, tá bem? A proximidade. Na qual o reclamante foi testemunha e ele alega ter cargo de confiança, poder para mando, gestão, etc. E neste processo ele alega tudo o contrário. Então nós temos um problema. Se ele mentiu lá, falso testemunho, eu gostaria que fosse remetido para o Ministério Público para que ele respondesse pelo crime. Se ele está mentindo aqui, o processo está superado. Senhores, vocês conhecem juiz do trabalho, se não conhecem, irão conhecer. Os caras não são muito animados, se assim posso dizer. O juiz ele olhou para o reclamante e ele mudou até o semblante. Pode falar? O senhor mentiu lá ou o senhor está mentindo hoje? Se mentiu lá, e assim, óbvio, ele falou que ia preso. A gente sabe, né? Ele falou, o senhor mentiu lá, o senhor vai preso. Responder para o Ministério Público, crime, etc. Se mentiu aqui, a gente encerra o processo hoje. O cara ficou com medo, óbvio. E aí o juiz ele encerrou, ganhamos o processo de cabo a rabo, porque o reclamante, eu não sei honestamente se ele queria mostrar que era poderoso, algo assim. Senhores, testemunha para falar a verdade, mas lembrem-se disso. Então, primazia da realidade, sempre a verdade real. O depoimento das testemunhas em um processo do trabalho é o mais importante no direito do trabalho. Todo e qualquer cliente que lhe procurar e tivermos matéria como objeto fatos, caçem testemunhas, pela empresa ou pelo trabalhador. Porque senão, meu querido amigo, se a parte contrária tiver testemunha, você está perdido. E lembre-se que na regra, vocês vão aprender mais à frente, provas, etc., nos estudos, mas na regra quem alega que prove. Se não fui eu que aleguei, eu não vou fazer nada. Eu não vou provar. Ah, mas minha testemunha, não quero ouvir. Ele que está alegando, ele que prova. Se eu estiver pela empresa, se eu estou pelo trabalhador, eu vou pôr minha testemunha para falar. Tranquilos quanto a isso? Senhores, ao meu ver, o mais importante princípio do direito do trabalho atualmente. Não se esqueçam dele jamais. Tranquilos? Vamos para mais alguns princípios, temos muito a falar ainda. O terceiro princípio que eu trago a vocês é o que a lei chama aí de irrenunciabilidade de direitos. Senhores, o nome até, aliás, a gente escuta, nossa, Pedro, que nome elegante, né? É um nome elegante, os nomes dos princípios são bonitos, mas ele é bem, desculpa até a terminologia, ele é bem besta, ele é bem óbvio. É porque a gente começa a pensar em renunciabilidade, mas o direito do trabalho em tese os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Por que eu falo em tese? A lei fala que eles são irrenunciáveis. Mas eu, Pedro, entendo que a partir do momento que você faz acordo na trabalhista, você renunciou aos seus direitos para receber pecúnia. Então, assim, é irrenunciável até que ponto? Percebe aqui a minha indagação? Mas ok, a gente vai chegar a isso mais à frente. Senhores, nós sabemos, e aqui eu já vou ter que citar de cara o artigo, tanto para irrenunciabilidade quanto para primazia da realidade, o artigo 9º da CLT, que fala que são nulos, de pleno direito, atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos da CLT. Então, senhores, eu não posso, e a gente sabe o que acontece, ser contratado, então a empresa me contrata e fala, aí Pedrão, está contratado? Mas aqui tem um porém. Aqui a gente não paga 13º. Ou aqui a gente não dá férias. O nosso salário mínimo aqui é R$600. Não, mas o piso fala tal coisa, não interessa. O salário mínimo quem coloca é o salário mínimo empresarial. Senhores, não dá para fazer isso. Os direitos trabalhistas, em via de regra, são irrenunciáveis.
E, lógico, a primazia da realidade prova tudo isso. Agora eu vou fazer uma soma dos dois princípios com casos concretos para que vocês entendam. Tive muitos casos, e que agora o Supremo Tribunal Federal está meio complexo com isso, né? Que é o que chamam de pejotização. A gente vai falar mais à frente a questão dos motoristas por aplicativo, é um tema bem espinhoso. Mas, senhores, eu vou pegar um caso concreto do escritório para que vocês possam entender melhor. O sujeito me procura, fala, doutor Pedro, trabalho na empresa tal, sou gerente lá, mas nunca fui registrado, tinha que emitir nota fiscal, o famoso PJ. Mandaram eu renunciar ao direito ao revínculo, não tinha 13º, não tinha fundo, não tinha nada. Ganhava R$ 6.000 como gerente emitindo nota fiscal, que eu já achava pouco, enfim. E você pode, do outro lado, que eu sei que tem muitos defensores de empresas, ao qual também no escritório defendo, mas aceitou porque quis. Não, não é assim, senhores. Se não aceita isso, não trabalha. A gente sabe como funciona o mercado hoje. Só que você pejotizar de forma desenfreada, você vai abrir um buraco trabalhista na sua empresa. É simples assim. Eu sempre oriento os empresários, a gente vai falar das espécies trabalhadoras, autônomos e tal, mas eu fiz algumas perguntas para a gente pegar. Mas você renunciou do jeito? Renunciei, doutor, tal, mas eu falei, Mário, eu até citei o nome do trabalhador, Jesus, não vou citar a empresa, mas pode ser qualquer um, né? Tem 300 mil. Rapaz, você não, eu tive que assinar lá abrindo mão de vínculo, sabendo que era PJ, abrir mão de férias, abrir mão de 13º, abrir mão de tudo. Eu falei, então, camarada, isso tudo é nulo. Para mim, isso aí que você assinou, para mim é nulo. Você não pode renunciar a seus direitos. Como é que eu vou provar, doutor? Se eles têm os documentos. Olha como esses princípios eles se interligam. Então, como é que eu provo, então? Tal? Tem testemunha? Tenho. É subordinada, é fulana. Eles vão testemunhar que você era empregado. Você não pode renunciar dos direitos da empresa como empregado. E fomos na audiência, senhores. E eu tinha vários indícios, só para que você. Depois a gente vai falar da questão do suposto autônomo e do verdadeiro autônomo. Mas só para vocês terem noção, ele tinha crachado a empresa, o nome dele com o e-mail da empresa, hora para entrar, não tinha hora para sair, tinha vaga na garagem da empresa. Senhores, tudo levava a crer na fraude. Colocamos o artigo 9º e a primazia da realidade e a irrenunciabilidade de direitos. Todos juntos, requerendo a nulidade daquilo, requerendo vínculo empregatício, porque aquilo é irrenunciável. O trabalhador não pode abrir mão disso. Venceu o processo de cabo a rabo e vários daquela empresa nos procuraram depois e a situação foi muito parecida com todos. Então vocês que defendem a empresa também tomem muito cuidado com essa questão, porque vai ter problema futuramente. E esses dois princípios, muito provavelmente, eles serão reivindicados. Eu vou trazer mais um princípio para vocês nesse bloco, né? Vou começar mais um princípio, e no último bloco a gente mata todos os outros princípios que são importantes também, que podem ser objeto de dúvidas de trabalhadores no escritório de vocês, tá bem? Eu chamo o outro princípio de continuidade da relação de emprego. Eu até os convido para depois dar uma lida na súmula 212 do TST 212. Por que eu falo em continuidade? Senhores, lógico, a gente vai ver a questão dos contratos de trabalho. Mas você tem que entender que presume-se, há uma presunção, que um contrato de trabalho ele tem validade por tempo indeterminado. Nós partimos da premissa que há uma continuidade da relação de emprego. Senhores, qualquer outro contrato, por prazo determinado, por exemplo, jogador de futebol, né? Nós aqui, acho que a única coisa que todos aqui teremos em comum, você pode não torcer para esse time, e eu compreendo, mas acho que é unanimidade saber que o São Paulo Futebol Clube deve ser o maior clube desse país, talvez da América do Sul e entre os maiores do mundo, né? Todos os jogadores que jogam no São Paulo Futebol Clube, esse monstro desse time maravilhoso, eles têm contrato por prazo determinado por escrito, e não um contrato especial. Contrato experiência,
contratos por prazos determinados, todos eles são contratos especiais, aprendiz, estágio nem empregado é, né? Vocês vão ver isso mais comigo, mas eles têm esse ponto em especial. Então, tirando esses contratos, a gente parte da premissa que a regra é que todo e qualquer contrato elaborado no direito do trabalho ele é feito por prazo indeterminado. E a súmula 212, e vai por mim, se há uma súmula é porque houve vários julgamentos que bateram nessa tecla. Senhores, a súmula 212 fala de ônus da prova e o despedimento do empregado, né? Senhores, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negadas prestação de serviço, e o despedimento é do empregador. O princípio da continuidade traz presunção favorável ao trabalhador. Aliás, eu tive um caso, e outra coisa, vocês serão advogados, muitos aqui serão advogados de empresa também. Você vai advogar para A ou para B, né? Assim que funciona o jogo, trabalha em escritório, tem o teu, é obra do jogo. Mas, senhores, quando você nega a prestação de serviços, isso acontece muito com os autônomos. Esse cara é autônomo. Você não pode falar que esse cara pisou lá. Assim, faz muitos anos, tá? Mas eu nunca esqueço de um caso que chegou no escritório. A gente entrou com ação trabalhista pedindo vínculo com uma academia, né? E porque a moça era coordenadora de natação, e etc, e parará, e pedimos o vínculo. Ó, tem vínculo, eu quero as verbas. Era um advogado, com todo respeito, ele era civilista. Depois eu vi, não podia ser trabalhista, cara. Isso que eu fico doido, na trabalhista, os caras enchem que é... A tese do sujeito na defesa era: esta mulher nunca trabalhou aqui. Ponto na mesma linha. Mas, se trabalhou, veio de 1 a 2 vezes por semana. Ponto na mesma linha. E se veio de 1 a 2 vezes por semana, ficou das 8 às 18. Cara, ou uma tese, ou outra. Eu sempre falo que quando você vai atender um cliente que você vai negar o vínculo empregatício, eu apelido carinhosamente de processo kamikaze, né? Que é uma tese única. Ou você vence o processo inteiro, porque se falar que esse cara nunca trabalhou lá, a empresa se livra da condenação, ou você perde tudo. Você vai perder vínculo e vai perder todos os direitos inerentes ao vínculo. Então, assim, saibam que pela súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho, se você negou a prestação de serviços como advogado da empresa, a empresa é que tenha como provar. Testemunha, câmeras, os caras nunca passou lá. Só que por isso que eu sempre cito a academia, que a academia acontece muito isso, gente. Nós temos aí hoje os personal trainers aí, que eles ficam na academia direto. Eles pagam uma taxa, a academia, fazem um contrato com a academia e ficam lá pegando alunos e trabalhando de sol a sol, né, dentro da academia, dando aula para alunos particulares. Tá. Mas esse cara tem que ser personal. Ele não pode receber ordem na academia. Ele não pode fazer grade de aulas da academia. São situações incompatíveis. Tranquilos? E nesse caso aí, que eu sei que vocês adoram fofoca, né? Nesse caso eu tinha até a mulher fazer a grade da equipe, tinha foto de final de semana com a roupa da academia. E só pra gente matar esse segundo bloco, na audiência, gente, você vê que o cara foi totalmente despreparado, né? A gente ia falar de testemunha, assim, em provas, né? E fizemos a contradição da prova, excelência, porque chamaram, a academia chamou o gerente da academia para depor. E, excelência, contraditar a testemunha por ter interesse na causa. O juiz olhou para a testemunha e falou: tudo bem, senhor? Bem, o senhor tem interesse que a reclamada vença o processo? A testemunha falou: claro, trabalho lá, quero que vença. Senhores, a testemunha não vai lá por interesse, ela vai lá para falar a verdade. Eu brinco que a testemunha é o ser mais lascado no processo trabalhista. Ela está ali obrigada, ela está ali para a justiça e ainda é ameaçada até ser presa pelo juiz do trabalho. Então, pelo amor de Deus, vocês serão advogados, tomem muito cuidado com isso. Quando eu já sempre falo para as testemunhas aqui, já com uma aula prática também, olha, o juiz vai perguntar se tem interesse, está me dizendo, não, você está ali para falar a verdade, filho. Você está ali para falar, eu vim aqui para falar a verdade. Não tem nada a ver com o processo. Pelo amor de Deus. Tomem cuidado com muitas coisas aí, tá? Mas a gente falará isso em provas processuais. Tranquilos? Fim do segundo bloco. Passou rápido, hein? Passamos rápido, mas gostei bastante aí da interação. E é um tema que, princípios é um tema delicioso para tratar, né?
É um tema da moda. Senhores, só repetindo os slides, vocês receberão esses slides também. Então não se preocupem, eu gosto de ficar com o carão aqui para me ver, porque parece que eu estou vendo vocês aí. Até o terceiro e último bloco. Valeu!